Mas estamos aqui, Will, mais uma vez com o nosso Pod Letras. É isso aí, hein? Então, muito bem. Tá tudo certo o áudio? Tudo ótimo. Eu faço uma introdução e o áudio tá todo abafado. Mas é isso aí. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, seguindo a gente aqui também no Spotify, para quem estiver ouvindo, assistindo. O Spotify agora também tem essa possibilidade de você ter imagens também. Então, você pode assistir no Spotify também, mas a maioria ainda continua ouvindo. Então, siga, compartilhe, deixe comentários, se inscreva, ative notificações, essa parada toda. Nas redes sociais, pode letras em todas elas. Siga a gente, especialmente no Instagram, lá é mais atualizado. Mas também tem o site, o podletras.com.br, com outras informações relevantes, né? Resultado de concurso, a bio de cada um de nós. Então, são informações importantes. Na tela, você está vendo um QR Code aí que você pode fazer um Pix de qualquer valor. Caso você esteja apenas ouvindo e queira fazer o Pix, você pode fazer pela chave, que é o e-mail apoiepodletras@gmail.com. E a gente está normalmente transmitindo, além aqui do YouTube, também no Facebook, mas como esta aqui é uma gravação, a gente vai ficar aqui apenas no YouTube, mas depois a gente compartilha nas outras redes. Certo, César Costa? Certo, Will? Lembrando pra galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras. Essa é a de 2024. Temos também lá a coletânea de 2023. Assim como o livro O Peso da Inexistência, da Amélia Gre. A Amélia que foi a vencedora do concurso do Pod Letras no ano passado. Então, como os que nos acompanham aqui já bem sabem, o vencedor do concurso tem direito a uma publicação solo também. Então, na descrição do vídeo tem um link que você vai clicar, você vai direto para o nosso site. E o site ele tem os links que vão para a loja lá no Mercado Livre, onde você pode adquirir os seus exemplares. Então faça isso. Você que está numa plataforma de áudio, você pode entrar no podletras.com.br. Lá você vai na seção publicações e você vai encontrar também bem facilmente a maneira de adquirir os seus exemplares. Certo, Santos? É isso aí, olha, hoje nós vamos conversar, estávamos aqui curiosos para tentar entender como é que funciona essa parada, nada melhor do que o criador dela vir aqui nos explicar. Então, o nosso convidado de hoje é o Lucas Winter. Tudo bem com você, Lucas? Bom demais, gente. Pô, obrigado, Will, obrigado, César, pelo convite. E bora falar um pouquinho aí sobre o que a gente está fazendo. Vamos lá. Vai lá, César, mande a primeira. Maravilha. Mas antes da gente falar do assunto principal, vamos colocar assim, que é a Clave, né, uma plataforma bastante interessante, vamos falar um pouquinho rapidamente do Lucas. Ô, Lucas, o que te levou a abandonar o direito, os bancos, as seguradoras e se dedicar à música? Cara, interessante isso, né? Tive uma carreira aí de 3 anos advogando. Até hoje eu não sei direito como e por que eu caí nisso, mas eu acho que tudo acontece por algum motivo, né? E no final da minha carreira de advogado, eu comecei a atender para a tecnologia, mas sempre tinha o mosquitinho da música aqui mordendo. E aí eu fui fazer carreira em tecnologia, mas sempre nessa vontade de aliar com alguma coisa da música, seja na profissão ou seja como hobby. E em 2021, eu sou muito fã de Red Hot Chili Peppers, né? Tem uma tatuagem aqui da banda, inclusive, e saiu um boato de que o John Frusciante, o guitarrista original, né, dos grandes clássicos do Red Hot, ia voltar à banda. E aí eu fiquei, porra, preciso ir num show, preciso ir num show. O primeiro show que ia ter era em Barcelona, nunca ia ir para Europa. E aí saiu a pré-venda do ingresso. Perdão, minha Siri aqui tá bugada. Saiu a pré-venda do ingresso, eu tava com uma amiga minha no dia, eu falei, cara, vamos comprar isso aqui, depois a gente dá um jeito de pagar passagem, hotel e os cambal. Beleza, compramos. 2022 a gente foi para essa viagem, gastamos uma nota assim que a gente não tinha na época, mas fomos. E no meio do show, cara, tinha um show anterior, assim, de abertura, que era do Nas, que é um rapper bem famoso, assim, nos Estados Unidos das antigas, né? E antes desse show do Red Hot, eu tava ali no show do Nas e comecei a pensar várias coisas. Como eu sempre tive muito a veia de marketing também, Uhum. eu tô acostumado a empresas capturar o meu contato em formulários e disparar e-mails e avisar sobre vendas e etc. Só que eu comecei a pensar, porra, eu sou fã pra caralho do Red Hot Chili Peppers, eu já gastei uma grana para estar em vários shows, já comprei camiseta, boné e etc.
só que eles não sabem meu nome, meu e-mail, nunca mandaram um e-mail avisando sobre uma nova coleção de camiseta que saiu, sobre um novo show que eles vão fazer no Brasil. Não faz sentido isso, né? O artista ser uma empresa e não saber quem é o seu cliente, entre aspas. E no meio do show eu tive essa ideia, eu anotei no bloco de notas no celular e falei, cara, eu vou estudar esse mercado. E eu tinha recém vendido uma empresa que eu tinha fundado, então estava meio que num período sabático, assim, de querer inventar alguma coisa nova. E falei, cara, tá aí, vamos pensar sobre isso. Voltei para o Brasil, comecei a desenvolver algumas coisas, não fui direto para isso. Então eu tive primeiro uma plataforma de adiantamento de recebíveis para artistas. Então ele recebe royalties do Spotify, a gente fazia o adiantamento dessa receita e ficava com um percentual ali em cima do que era adiantado. Mas depois que não deu certo isso, a gente foi indo naturalmente para essa parte de criar um CRM para a música, de ajudar o artista a não depender da rede social, do Spotify, para ter o contato direto com os fãs. Eu costumo dizer o seguinte, se você é um artista e os seus fãs estão inteiros no Instagram ou no TikTok, se essa plataforma acaba do dia para a noite, ferrou, você não tem mais acesso à sua base de fãs. É um terreno alugado, não é seu, né? Então, a clave vem disso, assim, de dar autonomia para o artista ter um contato direto para a sua base de fãs. E acabei falando demais aqui, mas é um Não, para um podcast isso é bom. Will, me permita só tirar uma dúvida, que eu fiquei bem curioso com relação a essa atividade anterior que você realizava. Pelo que eu entendi, vocês faziam tipo tokens, né? Vocês tokenizavam, vamos colocar assim, os artistas. Por que você acha que essa ideia não funcionou? Será que foi uma coisa do cenário brasileiro ou você acha que para música isso não serve muito porque a galera acaba desistindo muito? Eu fiquei bastante curioso quando eu vi sobre isso, porque a ideia, em princípio, servia como um estímulo para o artista trabalhar e ter ali um ganho garantido, vamos colocar assim, antes mesmo de ganhar. E para quem investia, todo investimento é um tiro no escuro. Você pode comprar ações de uma empresa e ela despencar e você perder tudo, você pode comprar ações de uma empresa e ela disparar e você ficar milionário da noite para o dia. Né? As criptomoedas, a mesma coisa. Por que você acredita que não deu certo esse modelo de trabalho? Que foi algo do Brasil? É algo da indústria musical? Cara, é uma excelente pergunta essa. Assim, pensando lá, tudo que aconteceu lá atrás e na época que a gente lançou, eu acho que estava um pouco à frente do tempo, porque a gente fazia primeiro tokenização via blockchain, então já era um assunto novo. E criptomoeda sempre teve digamos assim, um medo da população brasileira. Resistência, né? Pô, será que é golpe isso aqui e tal? Então, a gente teve que rapidamente mudar, tirar toda a infraestrutura blockchain e transformar em tudo que é padrão da sociedade brasileira. Então, compra via Pix e não via cripto e coisas do tipo. Então, aí já foi uma fricção muito grande, sabe? Um outro ponto para você conseguir gerar um ganho legal para o investidor, que é o fã que compra esse token, eu precisava fechar com grandes artistas que têm grandes catálogos. Isso é extremamente difícil no Brasil, porque o grande artista no Brasil fecha com gravadora, a gravadora não vai fechar comigo. Então, esse foi o maior problema assim, que a gente enfrentou, tá? Não foi nem o de tecnologia que eu falei antes, foi mais esse de conseguir grandes catálogos a ponto de atrair uma grande parcela de fãs interessados em comprar esses tokens e fazer a roda girar, sabe? Mas é uma ideia que lá fora a gente tem alguns exemplos também que falharam e alguns exemplos que deram certo. Então, acho que é uma boa solução ainda, principalmente agora em 2025, que tudo está mais desenvolvido. Né? Eu ia te perguntar justamente isso, se estava nos planos para o futuro voltar a ter esse modelo de trabalho. E vou só insistir numa parte, assim, você acha que a dificuldade da carreira no Brasil também faz a galera desistir muito e isso acaba desestimulando também quem vai investir? Com certeza. Com certeza, cara. Começa que o Brasil, se você pega... A gente tokenizava o pagamento de royalty digital, né? Spotify, Deezer, etc. Então, começa que quando você olha para o pagamento por play das plataformas no Brasil, ela já é muito inferior ao pagamento nos Estados Unidos, por exemplo. Então, esse investidor que vai comprar, ele já não fica tão atraído por isso, se for só pelo dinheiro. Né? A nossa proposta não era só o dinheiro, era trazer experiências exclusivas desse artista junto. Então, o investidor era o fã, e não qualquer pessoa aleatória. Sim. Mas sim, cara, é um desafio maior aqui, especialmente.
por esses motivos que eu falei. Um, porque é difícil ser artista no Brasil, né? A gente prefere pagar para um coach um curso do que pagar um ingresso para ver um artista, né, que a gente gosta. Uhum. Então é complicado assim trabalhar com música aqui, mas tem muita oportunidade. Onde tem problema tem oportunidade. Sim. Uhum. Agora, Lucas, normalmente, né, quando a gente tem algum interesse por essa parte mais artística, né, tanto ou música, ou literatura, ou cinema, tem o primeiro impulso é de fazer, né? Então, pô, eu sempre gostei de música, vou tentar ser músico, fazer um disco, vou escrever um livro. É raro a pessoa ter, digamos assim, essa noção de que, pô, eu adoro livros, vou abrir uma editora, e não vou ser escritor, assim. Uhum. Eu gosto muito de música, eu vou abrir uma empresa que mexe com Um música e selo. não tentar ser o artista. Sim. Qual para você, como é que foi essa coisa de, pô, não quero mais lidar com advocacia, eu gosto mesmo de música, dessa coisa artística, e não ser um músico, mas abrir uma empresa que mexe com o business da música. Sim. Cara, se eu puder resumir, é falta de talento. Ah, mas isso aí não, não Isso tem nunca foi impedido, empecilho pra não tem ninguém. impedido muita gente de estar no meio aí, né? É isso, assim, cara. Porra, eu tô até com do meu lado aqui, vocês não vão ver, mas tem um tecladinho MIDI, 49 teclas, que eu produzo umas aberrações de vez em quando e deixo dentro do computador, porque ninguém merece ouvir isso. Mas, cara, assim, a lógica de sair da advocacia foi porque, voltando um pouco atrás, vou dar um passo atrás aqui. Minha mãe foi uma das primeiras mulheres formadas em tecnologia de Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina. Uhum. Então, ela se formou, na época não existia ciências da computação, existia só processamento de dados, né? E eu lembro quando eu era pequeno de ver uns livros desse tamanho, assim, de COBOL, MS-DOS, linguagens pré-históricas, né? E eu sempre me chamou a atenção. Então, eu tive computador em casa muito cedo, eu era o nerd do videogame, de jogos, etc. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Só que quando você tem 17 anos, você precisa escolher uma faculdade, você não tem muita noção do que é a vida, né? Do que você quer ser lá no futuro. Então, eu acabei escolhendo direito, fui para esse caminho. Agradeço por tudo que eu tive na minha trajetória, mas naturalmente, ao longo dos 3 anos ali de advocacia, eu comecei a virar a minha carreira mais para a tecnologia do que para o direito. Então, eu fui trabalhando com startups, vivendo o meio do empreendedorismo, entendendo como é que funcionava a cabeça, o investimento por trás, e naturalmente minha vida foi indo para esse caminho. Só que a música sempre foi uma vontade, assim, eu sempre gostei muito de música. Eu acho que um dos maiores impactos que eu tive na minha vida assim foi quando a minha tia, que me apresentou a maioria das coisas que eu conheço hoje de música, faleceu. Então, para vocês entenderem assim o quanto essa relação com música e minha família era importante para mim. Então, naturalmente, foi indo para esse caminho. Primeiro, eu fundei uma empresa de marketing e inovação, que foi essa que eu vendi em 2021, então não tinha nada a ver com música. Só que dentro dessa empresa, eu acabei tendo contato com alguns artistas que fizeram projetos com a gente. Uhum. Artistas da cena eletrônica aqui de Santa Catarina e do Paraná. E ali foi onde eu comecei a identificar os problemas. Primeiro, esse problema de funding, e aí depois, quando eu fiz essa viagem e comecei a entender melhor a lógica, né, de marketing dos artistas, veio esse problema também de contato com os fãs. Então acho que foi meio natural, assim, cara, de saber que eu não tenho dom para ser artista, de gostar de empreender e estar vivendo esse meio e direcionar para isso, sabe? E é um desafio, tá? Empreender na música, cara, é um clubinho clube do bolinha, assim, ultra fechado. Sim. Eu tive que contratar um cara que veio de dentro da Som Livre, com 14 anos, que é o Diego, que é um parceiraço, para eu conseguir entrar nesse meio, sabe? Porque senão eu não ia conseguir estar dentro da música hoje. Então, é isso. Com certeza o desafio não é pequeno. Aliás, é até um ponto que eu já vi você falando. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que está o cenário atual, né? Que tem poucas grandes empresas, né? Que tem muito dinheiro, que tem a maior parte dos artistas e que dominam o mercado e acabam criando barreiras quase que intransponíveis, né? Como é que está hoje, em 2025? Porque isso tem avançado de certa forma. Como que tá lidar hoje com essas empresas? A gente depois até vai falar, a Clave hoje conta com artistas grandes, né, que participam da Sim. plataforma, né?
Mas como que tá essa relação com essas grandes empresas? Se algo mudou, se melhorou, se piorou? Como é que tá? Vamos falar o português, claro, né? A Sony e outras gravadoras Uhum. grandes aí, né? As três ali, né? Warner, Universal e Sony, né? As Uhum. majors. Cara, a gente não tem nenhum contrato fixo com elas ainda. Tá? A gente já negociou com as três, já conversamos várias vezes para, enfim, tanto para a Clave quanto outras iniciativas que a gente está desenvolvendo agora. É tudo muito difícil porque imagina que uma empresa dessa, ela é capital aberto, ela é um navio. Para ela fazer qualquer movimento demora muito, é muito complexo, né? Uhum. Então, para uma empresa pequena como a gente, que tem os seus 1.000 artistas hoje, né? A gente passou um pouquinho disso até, mas ainda é pequena, né? É insignificante para uma Universal, por exemplo. Para a gente fechar com eles, cara, é um compliance gigantesco, é tudo muito difícil. Então, não temos, e vimos que a melhor opção é fechar com os escritórios e agências e selos que atendem os artistas. Porque ali eu consigo ter uma negociação muito mais fácil, Uhum. eu tenho um contato mais direto com quem realmente manda na estratégia do artista e consigo gerar mais valor para eles. E óbvio que o meu sonho é fechar com uma major, né? Vai vir 300 artistas de uma vez, mas acho que cada coisa no seu tempo. Agora, sobre a influência que essas empresas têm, cara, eu acho que em qualquer mercado vai acontecer isso, sabe? Vai ter uma empresa ou várias empresas gigantes que vai dificultar a entrada de outras, e é natural, é do jogo, né? O capitalismo é isso. Sim. Mas tem alguns atalhos e coisas que a gente consegue fazer para tentar melhorar o mercado em gaps que essas empresas não atendem, né? Por exemplo, essa parte de distribuição musical e de agenciamento de carreira, antigamente tudo era feito dentro da gravadora, né? E eram contratos lá de 80%, 90% para a gravadora, 10%, 20% para o artista. Uhum. A gravadora hoje ela está se posicionando como um banco. Tudo que eu falei que eu fazia lá na plataforma, eles já fazem há muito tempo. De pegar a grana, R$1 milhão, bota no artista e fala, Sim. ó, vai fazer tua música aí, fica sem se preocupar com grana e eu vou fazer o negócio acontecer. Só que ela hoje é mais esse banco que contrata selos e empresas que vão ajudar o artista a ter esse alcance maior, esse marketing efetivo, e depois ela colhe esses resultados com um contrato mais justo, né? Não 80%, mas talvez 60%, 50%, uma coisa mais equilibrada. Uhum. Então, acho que essa vinda de novas empresas para o mercado está tornando o mercado mais justo e está colocando as gravadoras mais numa posição de banco e não tanto de dominar o mercado em si, sabe? Você acha que essa é uma tendência para o futuro? Elas se afastarem da produção final ali de tudo e só ficar por trás financiando, então? Cara, com certeza eu acho isso. Eu acho que elas vão ser um hub, um imã de talentos Sim. que estão despontando e elas vão enfiar combustível e esse combustível é dinheiro para que eles estourem cada vez mais. Só pegar um exemplo disso, se a gente olha os números do Spotify for Artists, 50 e... Eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas acho que é 51, 53% são do dinheiro que transaciona do Spotify vai para artista independente. Então, para a gente ver que o mercado está muito mais equilibrado do Sim. que antigamente. Uhum. Com certeza. Bom, então vamos lá. Explique Sim. do começo ao fim o que é a Clave e, especialmente, assim, como ela funciona e por que isso é um atrativo pro artista. Maravilha. Acabei dando um spoiler ali no começo, mas o cerne da plataforma é o seguinte: se o artista hoje depende de uma plataforma de streaming ou de uma rede social como o Instagram, a gente já viu várias ferramentas como essas vir e ir embora. Fotolog, Orkut, MySpace, Napster, e eu posso citar várias outras. Sim. Então, se você constrói a tua base de fãs em uma plataforma dessa, você está suscetível a sua conta ser hackeada, como aconteceu com o Trapper aqui do Brasil faz, sei lá, 6 meses, o Rio The Runner. Ele teve a conta hackeada, perdeu 400 ou 500 mil seguidores da noite pro dia. Uhum. Então, olha o impacto disso, né? Você está suscetível a essa plataforma ser banida do Brasil por alguma decisão judicial, como já aconteceu com o WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim. E várias outras coisas podem acontecer. Então, não faz sentido o artista depositar todas as fichas em um lugar só.
E aí a plataforma nasce para isso, né? É um sistema chamado CRM, que já existe em várias outras indústrias, tá? Empresas já usam isso há mais de 20 anos, que basicamente a tradução é Customer Relationship Management, ou seja, é um software de gestão de cliente. E a gente trata o fã como cliente do artista. O que a gente proporciona para ele dentro da Clave? Basicamente, 2 ferramentas para ele capturar o contato dos fãs. Então, vocês já devem ter visto o pré-save, como é que ele funciona. Sim. Né? Então, o pré-save é uma ferramenta que a gente tem lá dentro também para capturar o contato dos fãs. E tem uma outra ferramenta chamada Drop, que trabalha na mesma lógica, mas não é dedicada à música. Essas 2 ferramentas possibilitam que o artista faça, por exemplo, uma pré-venda de ingressos para a base de fãs, e em troca do cadastro do fã nessa pré-venda, ele vai receber um desconto na compra desse ingresso, ou um desconto na compra do merch, ou ele vai receber uma prévia da música antes de ser lançada. Então a gente consegue trabalhar meio que uma gamificação, uma retribuição do cadastro desse fã. E aí, uma vez que esse fã se cadastra, perdão, ele entra dentro da lista de fãs do artista, e esse artista pode usar para várias coisas. Então imagina que ele vai ter o nome, o e-mail, o celular, a cidade, a data de nascimento desse fã. E vamos supor que, pegar um exemplo aqui que está com a gente hoje, Pablo Vittar, tá? Capturou 25 mil fãs com a gente. Vai fazer show em Portugal, que vai acontecer em julho. É uma história real. Cara, eu vou pegar essa lista de fãs que eu capturei, vou filtrar por localização, vou disparar um e-mail para eles falando, tô indo fazer show aí. Compra o ingresso, tá aqui o link, com desconto. Então facilita muito mais a comunicação com esse fã, de forma certeira. Eu não preciso pagar anúncio para atingir quem é fã de verdade. Então, artistas grandes gastam muito dinheiro com anúncio. E sem contar com a barganha que você ganha com o contratante. Vou chegar na casa de show e falar o seguinte, cara, eu tenho 1.000 fãs na tua cidade, tenho 2.000 fãs na tua cidade, eu vou levar essa galera para lá. Então, o cachê tende a aumentar, a confiança desse contratante tende a aumentar. Enfim, não tem nenhum contra nessa relação, né? nessa intenção de capturar o contato dos fãs. E é o que a gente proporciona, tá? Resumindo aqui, captura de contato através de páginas customizáveis, a gestão dessa base de fãs capturada, né, com filtros e tudo mais. E na última ponta, o disparo de campanhas por e-mail, por enquanto. Mas em breve vai ter WhatsApp, SMS e outras opções ali para o artista também. Interessante. O que a gente estava debatendo um pouco antes de você entrar aqui no estúdio, estava trocando uma ideia com o Will, é justamente essa questão da captura dos dados dos fãs, né? Pelo que você falou, é algo que é de iniciativa do próprio fã ceder os seus dados. O que a gente estava mais na dúvida, acho que o Will me corrija se eu estiver errado, o que a gente estava mais na dúvida é assim, como fazer isso chegar ao fã para que ele entenda que existe essa oportunidade de cadastro, para ter uma contrapartida. Isso foi a nossa maior dificuldade de entender assim, como que o artista vai conseguir isso. Ele teria que se cadastrar lá e divulgar. Inicialmente o trabalho teria que ser mesmo nas redes sociais, Instagram, Facebook, para conseguir isso, ou se a própria plataforma tem meios de atingir essa galera de outra forma. Se você puder explicar um pouquinho melhor para a gente, até para quem está assistindo, de repente possa se interessar, como que funciona essa captura inicial dos dados e como que isso vai se retroalimentando, como que isso vai se expandindo. Se continua sendo um trabalho de rede social, enfim, ou se são ferramentas diferentes que vocês oferecem? Boa, César. Pô, muito boa pergunta. Cara, hoje a gente não tem nenhuma ferramenta, tá? A gente tem a intenção de desenvolver alguma automação de anúncios dentro da Clave, dentro da plataforma em breve, mas assim, a roadmap... Desculpa, antes que eu me esqueça, Lucas, só para complementar também, vocês têm alguma opção de cruzamento de dados, tipo o fã de uma banda que teoricamente vai ser fã da outra também, isso ser cruzado, combinado? Desculpa te cortar aí só. Não, tranquilo. Já te respondendo de trás para frente. Então, essa parte de cruzamento não, porque a gente está tratando de dado pessoal. O legítimo interesse, a base legal por trás da captura do contato não permite esse cruzamento. Então, hoje mas eu digo até para oferecer para o próprio cara que se cadastrou, entendeu? Eu fui lá e me cadastrei lá para o Pablo Vittar. Se faz muito assim, se você gostou desse artista, talvez você goste talvez desse. Você goste desse. Sim, recomendação. Você recomendar para o fã, para ele lá se cadastrar na base de dados do outro artista, não
não, tipo, dar essa base para outro artista diferente. Entendi. Cara, hoje a gente não tem isso. É uma boa ideia, inclusive, vou anotar aqui no bloco de notas. Opa, quero porcentagem, quero uma margem aí. Dar uns royalties aí depois. Mas hoje a gente não tem, cara. A gente tá muito. É que assim, tecnologia é caro, né? Desenvolver um produto é caro pra caramba. Então a gente focou assim no que era a dor mais latente, que a gente acreditava, pelo menos. E aí depois vai surgindo coisas pra, né, montar esse Megazord ali e deixar ele mais recheado. Mas é uma boa ideia. Agora, a outra pergunta esqueci, cara, desculpa. A captura inicial dessa base, né? Se é pelas redes sociais, como é que funciona, se depois isso vai se expandindo, se há algum tipo de rastreio, tipo, a plataforma varre aqui sei lá, os seguidores do artista e disparam as mensagens ali em inbox no Instagram, alguma coisa assim, oferecendo. Eu quero entender como que se dá esse primeiro contato e essa captura de dados. Perfeito. Cara, esse primeiro contato a gente costuma dizer que é um funil, tá? Então, não tem muito como fugir de transformar esse cara que é seguidor em fã, convertendo ele dentro da Clave. Então, primeiro é o trabalho do artista de criar uma página de captura, seja para save ou drop, as duas que eu comentei, dentro da Clave, e usar essa página no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, para trazer essa galera para dentro. Por que é um funil? O cara que é teu seguidor, que tá aqui em cima, no topo desse funil, ele pode ser teu hater, teu fã, teu super fã, teu familiar, teu amigo, você não sabe quem é. Um repórter. Tá lá dentro. Não tem uma tag lá escrita o que esse cara é. Então, a partir do momento que ele te dá um nome, e-mail, dados, presume-se que ele é um fã. Ele quer saber sobre a sua carreira. Né? É o que a gente tem, pelo menos, de intuição. Então, o que a gente faz geralmente é trabalhar recompensas. Eu vou capturar esse contato do fã, mas eu vou dar algo em troca. Como eu falei lá, o desconto no ingresso, a prévia da música, um conteúdo exclusivo. O Vitor Clay, por exemplo, acabou de lançar um álbum, ele fez a captura de fãs com a gente. O que ele fez? Cadastre-se aqui para ter um vídeo exclusivo, não listado no YouTube, e eu vou descrever o que é cada música. Cara, um vídeo lindo, de 2 minutos e 14 segundos, explicando tudo que ele fez ali dentro daquele álbum. Então gera uma identificação com o fã, que vai ter uma recompensa para se cadastrar, e dali para frente o Vitor pode usar essa informação capturada para mais coisas. Né? É meio que isso. Muito bom, muito interessante. Todas as próprias redes sociais fazem um pouco isso, né? No YouTube aqui tem o negócio do seja membro, né? E tem acesso a conteúdo exclusivo. E aí quem é membro tem acesso primeiro a determinado conteúdo e tal. Isso gera, né, uma fidelidade e tal. E uma base sólida, né? Para você saber numericamente, né? Quais são a sua base que está trabalhando e tal. Mas eu quero saber o seguinte, Lucas. Uma das vantagens, às vezes, de você ter algumas atividades que você trabalha sozinho é que você faz as coisas no seu ritmo, quando você quer, se não depende da resposta de ninguém, da tomada de decisão de outras pessoas. E você trabalha muito com outras pessoas, você depende, né? O escritório do artista, o próprio artista, a gravadora. E como é isso, lidar com essas diferentes formas de trabalho? Porque eu acredito que, assim, cada artista tem um representante que tem uma forma, às vezes, diferente de trabalhar, de expectativa, de resultado, de cobrança. Como é? Porque acho que essa é a maior dificuldade e o maior mérito que uma pessoa pode ter de sucesso é saber lidar com pessoas nesse tipo de ambiente, né? Saber lidar com demandas diferentes. Para você, como foi no começo ter que lidar com algum tipo de pressão ou expectativa que não ocorreu e como isso foi se ajustando com o tempo, esse trabalho de lidar com terceiros? Pô, legal. Boa pergunta, cara. Mais na linha psicológica, assim, isso é algo que me interessa muito. No começo, eu acho que eu não tinha essa inteligência emocional. No começo, quando eu falo na plataforma de investimentos, tá? Para lidar, assim, com pessoas. Então, eu dependia muito mais das pessoas do que eu dependo hoje, porque eu precisava que me enviasse o catálogo para eu avaliar o preço desse catálogo, eu precisava que a CVM me autorizasse para ser uma plataforma de investimentos no Brasil, e isso aconteceu muito tempo depois, porque é tudo muito burocrático falando de investimentos. Então, assim, tinha uma relação muito de
eu odeio o que eu estou fazendo e não tinha inteligência emocional para isso. E isso me ensinou muita coisa, cara. O que eu deveria tratar até em consultório, em psicólogo mesmo, e o que eu deveria melhorar como profissional. Hoje na Clave, eu não sei se eu tenho a sorte ou se eu tenho uma cabeça boa, mas eu não tenho nenhum cliente chato, assim, pé no saco, sabe? Todo mundo é muito capaz, profissional e consegue entender rapidamente o que a gente está propondo e trazer isso para a realidade do artista. Então, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, assim, para te falar a real. Mas é difícil, né? Trabalhar com pessoas. Eu sou um cara muito nerd, assim. Eu sempre fui muito de estar aqui no meu computador, isolado, não falar com muita gente, não sair muito. Então, tá lidando com pessoas e com artistas, né? Que são pessoas que gostam de estar em público e falar e conversar. É um pouco complexo, assim, mas é um ensinamento muito bacana. Eu acho que é isso, assim, cara. Tem sido bom. Capaz de daqui a pouco eu encontrar algum mala aí no meio do caminho, mas a gente tem que ter jogo de cintura, né, pra lidar. Sempre, sempre tem que ter. Eu vou até estender um pouco a pergunta do Will, a sua relação com as pequenas gravadoras, com os pequenos selos, como é que foi no início ali e como é que tem sido agora? Se houve alguma desconfiança, resistência, até porque quando você captura essa base de dados, você também fica com esses dados, né? A Clave também tem os dados lá. O cara Não. fica, ou não fica? Não fica para vocês? Fica, mas é um banco de dados criptografado, então eu não Ah, tenho certo. acesso a isso. Parece um monte Tem aquela de. questão do ciúme, assim, pô, esse cara vai ter acesso também, e aí vai fazer coisas dele com, né, vai fazer ações dele, daqui a pouco tá divulgando outras coisas. Como é que foi essa relação, até de confiança ou de desconfiança? Uhum, legal, boa pergunta, cara. No começo, era tudo. Assim, é uma plataforma nova, né? Não é padrão de mercado existir isso. Sim. Até fora existe poucas, tá? Então, foi um convencimento, assim, de por que isso é importante e por que isso vai ser útil para a carreira do artista. E até hoje é difícil, tá? Uhum. Tem artista grande aí que a gente negocia, não vou citar nomes aqui, mas, pô, o cara não entende a importância de ter o contato do fã. Mas aos poucos, aqueles que já têm uma aderência maior, que já trabalharam com CRM em outros momentos de carreira, e eu não estou nem falando de artista, estou falando mais da equipe mesmo que atende, fica um pouco mais fácil de negociar. E aí, óbvio que alguns, principalmente os selos e gravadores maiores, entram em contato com a gente pedindo qual que é o teu compliance de dados. Uhum. Que tem Pablo Vittar, por exemplo, 25 mil fãs. Se eu não tiver um compliance forte, se o meu servidor não for forte, não tiver segurança, esses dados vazam, cai Uhum. na Pablo também, não cai só na gente, como Claro. né? Então, é uma preocupação muito forte nossa, né, de ter uma segurança. Então, falando um pouco techniquez aqui, a gente usa a criptografia 256, SHA-256, que é uma das mais fortes, é a que é usada no Bitcoin, e é por isso que eu te falo, eu não tenho acesso a esse dado. Uhum. Quando, por exemplo, se eu abro o banco de dados da Clave e clico num fã, né, como se eu estivesse clicando, eu vou ver um monte de númerozinho que eu não faço ideia o que é. Uhum. Só que por trás, lá na informação, quando chega na interface do artista, ele consegue ver o que é. Então é um pouco da forma que a gente gera essa segurança Interessante. pro artista ou para a equipe que está contratando, né? A gente mostra isso para eles. Então, uma vez que mostra, eles conseguem ter uma confiança maior no trabalho que a gente executa. E uma outra questão também que eu estava até conversando com o Will, é esses dados, essa base de dados, o artista ele consegue exportar para ele e ter para ele, por exemplo, o contrato com a Clave acabou, eu não quero mais capturar novos fãs, estou satisfeito com os que eu capturei. Essa base continua sendo dele, ele continua tendo acesso? Ou precisa estar com o serviço ativo para ter acesso a isso? Com certeza consegue ter acesso. Se você deixa de pagar a assinatura, os fãs ficam anonimizados, mas basta que você baixe essa base de fãs antes de cancelar a assinatura. É o que eu recomendo para eles. Sim. A base é do artista, não é nossa. Então eu até incentivo, cara, leve para outros lugares, não deixa só aqui. Por quê? Porque, cara, se você baixar essa base de fãs e subir no Facebook Ads, o anúncio que você vai rodar para esse artista vai ser muito mais eficaz, vai ter um custo muito menor, né? Você faz o que a gente chama de lookalike. Então eu vou pegar esses fãs que eu já capturei e eu vou mostrar esse anúncio para fãs com perfil parecido. Então tem um potencial de alcançar resultados muito melhores esse anúncio. E é um pouco disso, assim, tipo, a gente precisa de cada vez mais ferramentas que trazem esse viés de usar os dados capturados para gerar receita para o artista. E tem algumas muito legais surgindo. Eu até conheci uma ontem que permite que o artista consiga
basicamente ter um metaverso para fazer shows Uhum. dentro dele e atingir distâncias ali que ele não conseguiria percorrer rapidamente, né? Então, enfim, está surgindo bastante coisa nova nesse sentido de usar os dados capturados para gerar receita para o artista. E um ponto que vocês perguntaram lá atrás, eu acabei não respondendo, eu acho que era do traqueamento desse fã, né? Depois que ele entrou, como que esse fã se comporta ao longo da jornada até uma compra. Sim. A gente está desenvolvendo algumas coisas novas ainda, mas uma delas é o módulo de apps, que são vários mini apps que você pode instalar dentro da Clave para fazer esse rastreio. O primeiro deles que está disponível é o Pixel do Facebook, que é uma ferramenta que o Facebook te dá para quem faz anúncio, para conseguir rastrear todo mundo que acessou as suas páginas, acessou as campanhas de e-mail e etc., e foi para um momento de compra. Mesmo que ele não tenha executado essa compra, você consegue rastrear ele ali. Isso é muito interessante. E só, sem querer te cortar, só para fechar esse ponto, a atualização dos dados. O fã pode ir lá, troquei meu celular, ele consegue acessar novamente e alterar o dado, ou ele faz um novo cadastro? Como é que funciona isso, para não haver assim, uma dualidade, digamos assim? Show. O fã, ele tem um CPF dentro da Clave, que é o e-mail. Então, se eu me cadastrar 500 vezes com o mesmo e-mail, mas mudar os dados a cada vez, não conta como 500 fãs, é um só. Só que o último cadastro, a última atualização que você fez numa página de captura é o que vai contar. Então, se você mudar seu nome, celular, etc., mas manter o e-mail igual, vai atualizar os teus dados ali. Agora, o fã não tem como proativamente entrar na Clave e atualizar o seu cadastro. Isso hoje a gente não tem. Mas o que ele tem possibilidade é gerenciar os artistas que ele quer receber notificações. Então, eu recebi um e-mail de um artista, eu sou fã. Eu posso clicar lá no rodapé do e-mail, central de notificações, eu vou ver todos os artistas que eu me inscrevi na Clave. E aí eu posso ligar e desligar as opções ali de notificação. Acho que é isso. Bem legal. Bom, tem uma coisa interessante, né? Que é uma plataforma meio que faz um meio de campo entre o artista e o seu fã. E ele, aparentemente, ele teoricamente poderia servir para qualquer área de interesse artístico, né? A literatura, né? O escritor e leitores, próprio cinema, né? Com os artistas e seus filmes e tal. Você tem essa intenção de expandir isso para outras áreas de interesse, assim, até mesmo fora, sei lá, de interesses de áreas artísticas, ou seu foco é só mesmo a música? Cara, muita gente me pergunta isso, sabia? Muita gente que eu converso fala, pô, eu queria usar isso aqui. Galera de teatro, de audiovisual, enfim. É uma opção, mas hoje é inviável para a gente, pelo custo mesmo de ter uma nova infra, porque, acabei não falando sobre isso, né? Mas a nossa página de pré-save, que é uma das páginas ali de captura, ela tem uma automação por trás. Então eu fico ouvindo todos os lançamentos do artista. Saiu um joinha aí. Quando eu vejo que tem um lançamento novo desse artista, a gente dispara um e-mail automático para a base de fãs falando, saiu música nova, tá aqui o link para acessar. Então essa automação já não funcionaria no caso de livros, filmes e etc. Então a gente teria que entender como customizar para ter alguma coisa legal também, assim, no mesmo sentido para outros cenários. E pode ser Livro tem pré-lançamento, tudo tem um pré-evento que antecede, né? Não sei se Mas seria o pré-save é automático, né? O artista cadastrou lá, eles reconhecem que cadastrou. É isso, Lucas? Isso. Saiu o do livro não tem isso, né? A gente teria que ficar buscando em várias fontes, por exemplo, Amazon, livrarias, etc. Para o próprio artista não ter que entrar na plataforma e colocar, né? Vocês poderiam fazer algo que o artista entrasse lá todas as vezes e colocasse também. Mas aí tira um pouco essa publicidade de vocês, de que, pô, você manda fazer uma vez o pré-save e toda vez que tiver um pré-save, o seu público vai ser avisado automaticamente, que é isso que enche um pouco o saco de quem trabalha, né? Tá sempre lá divulgando, falando, tal. Ter algo automatizado é sempre mais interessante, né? Exatamente, mas tirando essa parte, né, de automação, daria com certeza para fazer, Will. Acho que é uma coisa a se pensar. Bom, quem sabe aí, né, no próximo 6 porque, meses. na verdade, assim, a parte mais difícil de lidar
com rede social é você encontrar seu público, né? Uhum. Se você tem um lugar só que você sabe que eles estão ali, até fica mais fácil para você fazer a sua divulgação. Se eu tenho um lançamento, se eu tenho uma tarde de autógrafo, vou lançar um livro ou a pré-estreia de uma peça, eu tenho um lugar certo que eu sei que vai ter aquela quantidade de público que ali vai me atender, que é o que eu quero, assim, eu não preciso, que às vezes você faz um impulsionamento, assim, essa coisa do filtro que você falou, né? Uhum. Aquele post ele é impulsionado por uma base muito grande para chegar num público mínimo que é o que realmente vai se interessar. Se esse público mínimo ele já está todo num lugar só, é uma economia muito grande, assim, não de tempo, de grana e tal, para você vai no que é certeiro, né? Sim, e além disso, cara, se você sabe quem desse teu público capturado já comprou, já teve essa intenção Sim. de compra, a chance de você fazer um upsell, de vender de novo, é muito maior. Então, para venda de livro, por exemplo, faz total sentido. Uma boa. Só não sei se é muito bom se meter com escritor, viu? Não sei Tudo se é muito maluco. bom. Quando eu for para esse caminho, eu vou chamar vocês, aí vocês dão umas dicas aí. Tá certo. Bom, antes de a gente continuar, quero pedir para você que está aí nos assistindo, não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, acionar as notificações, compartilhar com todo mundo, que isso é muito importante. Mostrar para o YouTube a relevância do conteúdo aqui, né, para que ele possa ser entregue para mais pessoas. Também comente aí bastante, enfim, ajude a divulgar, que isso é muito importante. Agora, o Lucas, eu quero saber assim dessa experiência que você vem tendo, né, com esse trabalho. Como você falou, tem mais de 1000 artistas, né? Tem vários selos, gravadoras independentes. Você deve ouvir bastante lamentação aí, né, da galera com quem você tem contato. Como que você enxerga, cara, o mercado da música? Porque atualmente o negócio tá muito concorrido, né? Muito competitivo. São milhares de músicas saindo todo mês aí nas plataformas, no próprio YouTube, enfim. Como que você tem visto aí o futuro disso? Você acha que vai chegar um momento em que quem é de verdade vai ficar e o resto vai ficando para trás? Ou você acha que isso ainda vai queimar muita lenha, ainda vai ser muito difícil a galera nadar no meio desse universo de músicas até a coisa dar uma assentada, se é que vai, né? Cara, a resposta para isso, para mim, é um pouco filosófica. Assim, a gente vai ter que voltar no como funciona o streaming para eu te dizer o que eu acho. Manda ver. Temos tempo, né? Temos. Se a gente pega dados, assim, eu não confirmei esses dados, tá? Mas dados de quantas músicas são lançadas por dia, tem gente que fala que é 120 mil por dia, 100 mil, 80 mil. Enfim, muitas, né? Uhum. Dá para ver que é muitas. E como é que você compete nesse Shark Tank? De um monte de gente postando conteúdo o tempo inteiro e você, que é artista iniciante, quer ter um alcance legal e estourar a sua música. Difícil. Então o jogo da música hoje, cara, ele é 100% dinheiro. Se você me dá, vou parafrasear o Freud, um rapper que eu gosto muito. Se você me dá 500 mil reais hoje na minha mão, eu estouro quem você quiser. Não precisa nem ser artista, tá? Uhum. Bota na minha mão, vai estourar. Por quê, cara? Porque dinheiro que faz o jogo da música hoje. E não é nem falando mal de artistas que né, enfim, estouraram dessa forma. Acho que é mérito deles que tiveram Sim. essa oportunidade. Mas é assim. E por que é assim? Porque a forma de... E por que tem tanta música também? Porque a forma de monetização das plataformas hoje, ela é um pouco desleal para o artista independente. Na minha opinião, tá? Lucas falando agora, deixando pessoa jurídica de lado. Por que ela é desleal? Porque ela usa um modelo pro rata, que é o seguinte: eu pago 20 reais por mês no Spotify. Uhum. Esse dinheiro que eu pago, que você paga, que o Will paga, vai para um bolo, um todo. E aí o que eles fazem? Eles dividem proporcionalmente a quantidade de plays que cada artista teve no mundo. Então eu que nunca ouvi Anitta, Taylor Swift e Drake, eu tô pagando pro play que outras pessoas dão para esses artistas. Uhum. E isso possibilita duas coisas muito ruins, que é justamente eu pagar por algo que eu não ouvi, e a outra coisa é pessoas mal intencionadas que vão criar fazendas de plays artificiais para fraudar o Spotify, basicamente, ou as plataformas. Isso acontece em todas, tá? Não tô falando só do Spotify, não. Isso é muito comum. Perdão. Então, o que a gente vê? Se a gente tivesse uma mudança no modelo de pagamento do Spotify, onde eu
paguei R$20 e eu ouvi 5 artistas específicos, o meu dinheiro vai ser dividido entre esses 5 artistas e não entre o bolo que todo mundo tá dando play ali, seria mais fair, mais justo. Porque o artista iniciante que tem já uma base de fãs, mesmo que seja mínima, ele consegue se financiar normalmente. Faz sentido isso que eu tô falando? Com certeza. Então eu acho que o problema É tipo o pay-per-view da TV, né? Que eles pegam o cadastro de quem assina e perguntam o clube do cara e o clube vai receber proporcionalmente mais dinheiro por ter mais gente, torcedor daquele clube, pagando o pay-per-view para assistir os jogos. Faz todo sentido. Perfeito. Só que aí vem o problema. Essa mudança nunca vai acontecer, na minha opinião. Porque quem que é sócio das plataformas? E aqui eu tô dando um tiro no pé gigante, tá? Eu espero que nenhuma major ouça o que eu tô falando. Mas, cara, os sócios do Spotify são as majors. Spotify e outras plataformas também. Então, são eles que ganham a maior parte do dinheiro. Então não faz sentido ter um pagamento mais justo. Né? E aí a gente tem esse problema de fraude que nunca vai ser resolvido, provavelmente. Tem algumas plataformas, como SoundCloud, Deezer, tá flertando com essa mudança, mas market share do Spotify é gigantesco. Né? Então, isso que eu ia até te perguntar, né? Se as outras plataformas funcionam da mesma forma. E teve até a plataforma que o Jay-Z lançou, né? O Tidal. Parece que deu meio uma flopada, não foi? Não sei se foi por causa da associação ao nome dele, que ultimamente não tem sido relacionado a boas notícias. Mas por que ninguém pensou, então, em lançar uma plataforma diferente, voltada, inclusive, só para os artistas independentes? Já que, como você falou, né, mais de 50% dos plays são de artistas independentes. Por que não ter um mercado específico para eles, assim? Cara, eu acho que é uma boa pergunta, Will. Eu acho que, assim, é caro desenvolver algo a ponto de bater de frente com uma plataforma já pré-estabelecida, porque vamos falar a real, é muito cômodo baixar o Spotify e ter o Spotify com todas as músicas. Claro. E olha como é louco isso, né? Antigamente a gente ia na loja de disco, de CD, etc., e a gente ficava lá 1-2 horas escolhendo, ouvindo, pô, eu quero isso aqui. Você pagava R$40, R$50 num CD, levava para casa, e era aquilo que você tinha para ouvir no mês. Hoje em dia você paga R$20 e tem todas as músicas do mundo no seu bolso a qualquer momento. Percebe como você está pagando pela comodidade, não pela arte? Sim. Perdeu o valor. A música perdeu o valor com o streaming. Foi um mal necessário, não estou dizendo que não. Tá? Porque pirataria era um absurdo que estava acontecendo nos anos 2000. Mas é complicado. Só que a gente ter uma plataforma focada em artista independente, que vai ter uma representatividade a ponto de eu, você e o César baixar e ter no celular pagando, e também o Spotify, é mais difícil. Sim. A gente vê esse movimento nos filmes acontecendo, né? O Max, Disney Plus, Apple TV, Netflix. Só que o caminhão de dinheiro que está por trás disso dali é diferente. Sim. E faz todo sentido, porque dificilmente alguém vai assinar o Spotify porque quer assistir aquela banda da região dele ali. Ele já curte várias outras coisas, e além de tudo que ele ouve, tem aquela banda da região que tá lá e que ele vai ouvir também. Né? Mas ele aproveita que ele quer ouvir os grandes artistas, os grandes sucessos que estão estourados, e escuta também aquela banda menor, independente e tal. É como você falou, dificilmente ele iria assinar algo tipo, eu tenho R$20, eu vou dar no Spotify, onde tem um monte de artista famoso, ou aqui, onde tem um monte de gente independente que eu só conheço uma banda que tá aqui, né? Que eu gosto que tá aqui. Realmente Fica uma decisão até fácil de tomar, né? Você vai pegar os R$20 e meter onde tem os grandes sucessos. E aquela banda você vai tentar ouvir no YouTube a música dela. Mas eu não te respondi, Will, sobre o Tidal que você comentou ali, né? O Tidal veio com uma proposta de trazer os artistas como sócios, né? Os grandes ali, pelo menos. Deu muito certo no começo, e ele tinha uma proposta também de ter um pagamento maior pela qualidade de áudio que ele entregava, né? Que era muito superior ao do Spotify. Então, pessoas que usavam com fone, etc., que tinham uma condição melhor, compravam Tidal. Só que meio que se tornou insustentável, assim, porque eles no começo tinham um diferencial de primeiro lançar Beyoncé, Jay-Z, Nicki Minaj, etc. no Tidal e depois nas outras plataformas. Só que em um determinado momento saiu um acordo
entre as... Posso estar falando uma besteira gigante aqui, mas acho que foi as gravadoras e associações de música nos Estados Unidos que falou, acabou, lançou em uma, vai ter que lançar em todas. Hum. E aí Simultâneo. perdeu esse diferencial, entendeu? E teve, acho que alguns artistas, não sei se é Nicki Minaj, eu vi também, que parece que não, começou a não pagar como antes, assim, não ser tão interessante quanto era no começo, assim, aí meio que deu uma esvaziada, assim. Mas eu vi o evento de lançamento, foi um negócio, assim, que, pô, reuniu uma galera só pra lançar, né? Dr. Tava lá, Dre, né? Jay-Z, Eminem, o foda. Jack White tava lá, todo mundo só para assinar, né, ali o, Uhum. o contrato ali, foi muito interessante, mas aí depois foi meio que esvaziando assim. Mas eu queria perguntar uma outra coisa, até sobre essa coisa de iniciativa, que uma das coisas mais importantes é saber quando dar o próximo passo, né? Porque às vezes bate uma sensação de estagnação. Não sei se hoje isso é mais por causa dessa coisa da ansiedade, né? Às vezes a gente não para, às vezes, para pensar que o que a gente está fazendo ainda é muito novo, né? Às vezes está com 1 ano, 2, e tá com a sensação, pô, preciso fazer algo mais, preciso dar um próximo passo, porque parece que eu tô estagnado. Não sei se é por causa do ritmo que a gente anda vivendo, mas como você faz para lidar com isso, assim, de, olha, eu ainda tô na fase de crescimento, preciso esperar um pouco mais, não sei se você estabeleceu uma meta de quantidade de artistas e tal, até fazer algo mais, porque provavelmente você vai pensando em outras coisas para fazer, pô, quero fazer mais isso, mais aquilo outro, mas ainda não é o momento, será que eu não tô perdendo o time de fazer mesmo arriscando? Como é para você lidar com essa coisa de saber estrategicamente o que fazer e o que não fazer e quando fazer e não fazer? Uhum. Pô, legal, legal. Eu não sei lidar. Não Acho que sei ninguém lidar. sabe, talvez, né? Cara, é difícil para mim, assim. E vocês devem ter um pouco disso também. Bastante. Conforme vocês vão conversando com 300 e tantas pessoas aqui, como já fizeram, vai surgindo ideias, né? Porque você entende o raciocínio daquela pessoa, vê que existe um problema, pô, vamos. E aquilo? Será que seria legal fazer um app disso, daquilo? Deve ter surgido várias vezes isso para vocês. Sim. E para a gente também, né? Conversando com mais de 1.000 artistas aí ao longo desses quase 1 ano e meio, 2 anos, surgiu várias ideias. E uma delas a gente está desenvolvendo, né? Já está em fase final de testes internos e quase lançando, que é a Viral Song. Lembra que eu falei que o funil lá, o topo do funil é seguidores, Uhum. Sim. né, redes sociais e tal? Então, a gente viu que a viralização de uma música para o artista era algo muito sofrido para ele. Então, ele sabe que no TikTok, 32% das músicas são descobertas lá e bombam primeiro no TikTok, depois no Spotify. Sim. Mas ele não sabe como utilizar os pequenos criadores de conteúdo ao seu favor. Então, o que as gravadoras e artistas fazem? Contrata a Virgínia, paga 100 mil reais num post e tem um resultado horroroso, porque é uma pessoa só fazendo um post. Uhum. Né? E claro, o artista independente, guardadas as proporções, né, de valores, também funciona assim. Então, o que a gente está fazendo aqui na Viral Song é um spin-off da Clave, é uma nova solução para ajudar o artista a criar campanhas usando pequenos criadores de conteúdo no TikTok para viralizar a música dele, gerar um efeito dominó. E, cara, a aceitação tem sido infinitamente maior do que a Clave. Então, tudo que é difícil de explicar na Clave, na Viral Song é extremamente fácil, todo mundo já entende, é uma dor latente do mercado, sabe? Mas você perguntou como que eu lido, né, com esse ímpeto de ficar criando coisas novas. Ó, cuidado para não entregar muito, que daqui a pouco, por coincidência, aparece alguém fazendo algo semelhante. Mas Né? isso aí não é um problema, cara. Pô, concorrência é bom demais. Sim, Quanto mais sim. gente estiver falando, melhor. Mas se surgir também, a gente vai acabar com vocês. Competitivo pra caralho. Mas assim, sempre surgem novas ideias e aí é o papel do meu sócio, que é um cara mais velho e mais experiente no mercado, segurar. Então acho que todo mundo deve ter uma cabeça mais pensante e deixar o maluco sair fazendo as coisas na frente também. Sim. Sim, faz sentido. E o que eu ia te perguntar também vai de encontro a isso, né? Tem um pouco a ver com o que o Will te perguntou. Se tiver outras coisas, você pode falar. Porque você, olhando o release da Clave, fala que a plataforma tem planos ambiciosos de expansão, né? O
Que planos são esses, se é que você pode falar alguns além desse Viral Songs aí que você falou? Dominar o mundo, essas coisas. Olha aí. Cara, não fui eu que fiz esse release, tá? Então, não sei o que a pessoa quis dizer com isso, mas bom, fico feliz que tem gente assim na equipe. Cara, a gente tinha um roadmap muito claro de desenvolver novas funcionalidades na Clave para ajudar o artista a gerar receita. Então, Sim. uma vez que você capturou o contato, você está engajando essa base, você está disparando mensagem e entendendo a intenção de compra, a última ponta que falta é ajudar a gerar receita aos canais, né? Uma das coisas que a gente ia fazer, mas acabou que um parceiro nosso está desenvolvendo, então não faz sentido desenvolver isso, para não ter mais trabalho, é mais fácil plugar eles aqui dentro. Sim. É merch on demand. Imagina que eu sou um artista e eu quero produzir camiseta. Só que eu não quero produzir 500 camisetas e sem saber quanto que eu vou vender, né? Ficar com estoque disso. Então, imagina você poder criar uma loja facilmente, como se fosse um Linktree, que você preenche ali rapidinho, coloca a estampa, só que você não tem o estoque disso. A partir do momento que um fã teu compra, a empresa parceira produz isso e entrega na casa do cliente, do fã. Então essa é uma das coisas que a gente queria trazer, porque é uma dor muito forte do artista hoje. Né? Ele acaba tendo que gastar muito dinheiro e se frustra com merch, porque é estoque. Todo mundo se frustra com isso. Né? Toda empresa, pelo menos. Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto seria a parte de conteúdo exclusivo pago, né? Mas aí o Instagram acabou lançando a parte de membros, e isso tem OnlyFans, tem várias outras plataformas ali que trabalham para artistas também, então meio que se perdeu ao longo do caminho. E aí a gente está tentando estudar novos canais de monetização para o artista, mas o nosso foco hoje é realmente captura e gestão de base de fãs e aumentar esse engajamento para o artista. Excelente. Muito bem. Agora só pedir para quem está assistindo, né, deixar o seu like, se inscrever no canal, muito importante, ativa as notificações. Também tem uma dificuldade de entrega aqui nessa plataforma, então se você ativar as notificações, fica menos difícil você ser informado quando tiver um episódio novo. E aí, falando em rede social, a gente tá falando assim de... A Clave é um meio de você, como artista, depender menos de rede social para encontrar seus fãs, seus ouvintes e tal. E eu quero saber como é que a Clave lida com as redes sociais para se promover e ser conhecida. Como que você faz para entrar em contato para prospectar, né, um público-alvo e de artistas e tal, como é que é? Se quem entra assim no site e vê os artistas que já estão lá se interessa bastante, tá? Então isso já por si só, né, o portfólio já é um pouco atraente, mas ainda assim, como é que é esse trabalho de prospecção de novos artistas para fazer parte da base de vocês? Show. Então, no começo a gente focou muito em Instagram, principalmente. Só que foi importante, tá? Eu não faria diferente. A gente conseguiu atingir 4.600 seguidores, um pouquinho mais que isso. E foi legal porque a gente ganhou alguns fãs da marca, sabe? Eu produzia conteúdos legais, assim, interessantes, informativos. Então tem conteúdo lá que o Thiago Veig repostou e tem 8.000 e poucos curtidas e comentários, enfim. Mas a gente vê que hoje o nosso foco de artista, o nosso cliente ideal, ele não necessariamente eu vou conseguir atingir pelo Instagram. Então a gente acabou mudando a estratégia de prospecção para venda direta, até por isso que eu trouxe o Diego Lemos para dentro da empresa, ó, o joinha de novo, para que ele fizesse essa prospecção ativa com selos e gravadoras, principalmente, que ele já conhece, já tem um contato inicial. E além disso, por incrível que pareça, o LinkedIn é uma ferramenta incrível de prospecção na música. Então eu tenho me posicionado como... tenho postado bastante sobre o tema, falado sobre superfãs, sobre engajamento direto, potencial de monetização para o artista, e isso tem atraído poucos e bons clientes, sabe? O Vitor Clay, por exemplo, foi um cara que veio disso, assim, do LinkedIn. Apesar de eu ter, uma curiosidade aqui, eu ter estudado com ele 14 ou 15 anos atrás, no terceiro ano do ensino médio, a gente perdeu o contato, e uma funcionária do irmão dele, que é o empresário dele, viu um post meu no LinkedIn e veio falar com a gente para contratar. Então, LinkedIn hoje, para a gente, é uma das formas aí
mais efetivas de prospecção. É engraçado que, assim, teoricamente deveria ser a opção mais óbvia, né? Que é uma rede social para profissionais, né? Uhum. Isso. Então, às vezes é engraçado como a gente não olha para o artista Não como um explora. profissional, né? Pô, o cara pode ter sim um perfil lá no LinkedIn como um músico independente, um escritor independente, um cineasta, que tem lá o seu portfólio ali, né? Seria realmente, parando para pensar, o mais óbvio seria investir no LinkedIn, né? Exato, exato. Eu acho que tem poucas gravadoras e selos que têm perfil de empresa no LinkedIn, e isso é algo que eu gostaria de incentivar mais, porque realmente é o que você falou, né? Pô, é um profissional, é uma empresa ali por trás, então a gente tem que se posicionar como, né? E é uma vitrine também, mais uma, por que não tá lá? Mas, assim, acho que é um bom vetor ali, e eu acho que o mercado da música está começando a abrir o olho para isso cada vez mais. Com certeza. Agora, quero mudar radicalmente aqui o assunto. A gente está aqui no Pod Letras, que é um podcast de literatura, de artes, né? E estamos aqui, Will, com um podcaster também, Sim. o Lucas Winter, né? Quero saber da onde que surgiu a ideia do Clavecast, como é que tá sendo assumir o lado aí de host de um podcast, como é que funciona, como é que tá fluindo o trabalho, da onde surgiu isso, fala um pouco pra gente também. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado agora um pouco, né, Will? Cara, eu nem sei se eu mereço esse título de host de podcast. Eu acho que eu sou mais um aventureiro do podcast aí. Enfim, a gente não tem uma recorrência cravada, então sai quando dá e quando tem convidado. Mas eu tenho planos de voltar assim mais forte, principalmente agora com a Viral Song sendo lançada, de trazer cases, sabe? Artistas mesmo, que a gente tenha uma proximidade maior, artistas mais independentes, para falar um pouco sobre a sua carreira, sobre os desafios, porque nos podcasts que a gente tem, né, e chama Clavecast até hoje, o foco sempre foi o cara que está por trás, no backstage, sabe? O empresário, o estrategista de marketing. Mas eu acho que o artista ele precisa falar um pouco também. Né? Tudo que vocês perguntaram ali, pô, quais são as dores dos artistas hoje e tal, os problemas, né, que a gente enfrenta. Eu acho que tem pouco artista falando sobre isso, sobre o quão o Spotify pode ser bom e ruim ao mesmo tempo para a carreira deles, quais são os maiores desafios que eles têm. Então eu tenho planos de trazer mais artistas aí em breve. Mas, cara, é muito difícil assim para mim fazer podcast. Como eu falei, eu sou uma pessoa meio tímida, meio introspectiva, meio nerdola de videogame, e tá na frente de uma pessoa com uma pá de câmera filmando, e o nosso é presencial, né? Então Sim. tem aquela coisa assim, pô, nunca vi aquela pessoa, tô olhando no olho dela e tem que tirar umas perguntas da cartola às vezes. Então, para mim é um desafio muito grande, assim. Parabéns para vocês, inclusive, né? Com 300 e tantos episódios gravados, deve ser uma experiência muito louca, assim. Quero ouvir mais sobre vocês, inclusive. Como que é isso aí? Da onde veio a ideia do podcast? Fala aí, Will, explica aí. Bom, se é pra falar da ideia, pô, fala você. Foi ideia do César, tava sem nada pra fazer em Resende, Tem nada pra fazer, lá sacanagem. dentro da caverna dele, da choupana dele em Isso é verdade. Resende, falou assim, Boa. tinha acabado de surgir internet em Resende, falou assim, pô, vou testar pra ver se funciona aqui no 3G, aí ele decidiu fazer um podcast, eu fui um dos convidados, com poucos meses, e depois fui convidado a integrar aqui a parada, acabou que dos integrantes originais só sobrou mesmo o César, depois eu, e aí isso que você falou é muito apropriado dessa coisa de ter ideias e saber que o que você pode, que você não pode fazer, né? Até porque ainda não se tem ainda, no começo, você ainda tem que bancar, né, e seu próprio capital e tal, até ter um retorno, e até você não ter esse retorno, você fica inviabilizado de fazer outras coisas que você sabe que pode fazer que daria certo, né? Pô, investir numa coisa presencial, investir em várias outras paradas, mas às vezes essa barreira do tempo, das possibilidades físicas, financeiras e tal. Mas é isso aí, acho que tem essa coisa também que cada vez mais, né, você tem mais de 1.000 artistas, isso vai contando, né, pô, 1.000 artistas, mais de 300 episódios, isso ganha um peso em si mesmo, então vai ajudando a abrir portas, mas
é difícil, é complicado, né? Uhum. É uma eterna labuta. Inclusive, aproveitar para te perguntar isso, assim, de perspectivas, né? Quanto você enxerga que pode ainda ter de crescimento até chegar numa barreira em que tenha que vir um próximo passo? Quanto você acha que ainda pode ter um potencial de crescimento para o seu negócio? Cara, eu acho que tá só começando, assim. A gente está começando agora a expandir para fora, né? Então toda a tradução da plataforma foi feita e também a parte de cobrança já está em várias moedas, principalmente dólar. Inclusive o A2, né, o que vocês mandaram ali o episódio, é cliente clave, e o Mar Aberto, que fez parceria com eles também. Uhum. Então a gente está começando aí devagarinho, primeiro para países mais fáceis como Portugal, Argentina, que está mais próximo aqui, né? A Pablo Vittar lançou uma música com a Nath Peluso, que é uma artista gigante da Argentina, e a gente está conversando com ela também. E aí depois a gente vai começar a botar mais dinheiro na máquina de marketing para tentar levar isso para o mundo. Tem mais concorrência lá fora, obviamente, né? Mas eu acredito bastante que dá para expandir. Em paralelo a isso, novas ideias, como eu falei para vocês, né? Viral Song, e fora do eixo da música tem uma outra iniciativa também, que, enfim, totalmente diferente de música, mas que a gente está apostando bastante. Então, eu acho que, para mim, cara, tem muito tem muita gasolina para queimar ainda, sabe? Acho que tá só começando mesmo. Olha, fica de olho no Yuan, hein? Olha, essa coisa Swift, quando mudarem o Swift da moeda mundial. Cara, eu concordo. Eu tenho É, estudado muito isso, velho. Eu acho que isso não vai demorar mais do que 10 não, anos. não vai. Daqui a pouco a moeda do mundo vai ser outra. Mas vai lá, César Costa. Não, eu queria também só fazer uma observação disso que ele falou, né? Que faz todo sentido. E acho que grandes marcas já estão vendo isso, né? Quando as redes sociais começaram a estourar, era tudo muito novo, as empresas procuravam grandes números, né? Então, cara, quem tem milhões de seguidores aqui, e a gente vê que hoje não é assim que funciona, né? Empresas buscam, às vezes, o cara que tem ali 80, 100 mil seguidores, mas que são seguidores que realmente consomem aqueles produtos, que seguem. Porque às vezes você tem um artista muito grande que tem lá 5 milhões de seguidores, mas quem acompanha mesmo ali é 10 mil, 12 mil, que realmente curte, acompanha, segue e compra e etc e tal. Então eu acho que, isso falando em relação a viral songs, né? Você trabalhar com pessoas que têm um público menor, mas que consome de verdade, que segue de verdade, que ajuda a viralizar aquilo de verdade, faz uma diferença muito grande. Eu acho que é um caminho muito interessante, né? A ser seguido. Eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, o que eu queria perguntar é assim, vocês atendem, como você já falou, vamos reforçar, Will, que como você falou, é um número que impressiona por si só, né? Vocês têm mais de 1.000 artistas integrados aí à plataforma de vocês. Como que é a relação de vocês com esses artistas? Vocês chegam a ter um contato mais direto? Chegam a ter um trabalho mais próximo deles? Ou tipo assim, tem aqueles que estão mais próximos, tem aqueles que só seguem ali, só usam a plataforma para realizar a captação de fãs e tal, mas não tem muito. Como que funciona esse contato entre a Clave e os artistas? Porque é muita gente. Sim, sim. É bastante gente. A gente tem alguns canais oficiais de suporte e tudo mais. O nosso contato é preferencialmente com a equipe do artista. Dificilmente acontece com o artista, Uhum. falando de grandes, né, obviamente. Os artistas menores, não, né? A gente tem, inclusive, eu adoro selecionar alguns para eu falar diretamente com eles, entender o que está rolando, entender feedback da plataforma. Tem um case legal da Tereza, que é uma artista que na época que a gente conversou tinha 6 mil seguidores, e ela assinou a plataforma, mas ela estava querendo cancelar porque não estava conseguindo utilizar muito e tal, e ela utilizou o plano mais barato ali. Uhum. Eu falei, bom, vou trocar uma ideia com ela, se ela quiser cancelar, tudo bem, mas vamos ver o que está acontecendo. E aí conversei com ela, a gente fez uma call, e ela falou que tinha o interesse de capturar mais fãs e de vender merch, mas não estava conseguindo utilizar muito bem ali as estratégias. O que eu fiz? Eu montei uma central de ajuda no Notion mesmo, né, com várias estratégias que artistas grandes fizeram e que ela poderia replicar mesmo sendo um artista menor, independente.
E aí a gente fez o seguinte, vamos lançar, ela já tinha uma música para ser lançada, então vamos pegar essa música aí, fazer uma campanha de pré-save, onde a gente dá um desconto na compra do próximo merch que você vai lançar e já mostra como vai ser esse merch. Como se fosse uma pré-venda, só que unindo música e merch junto, né? Sim. Cara, teve um resultado incrível, assim, para uma artista com 6 mil seguidores, na época, ela conseguiu 27 vendas, alguma coisa assim, mais de R$ 2.000. Mais de R$ 2.500, na verdade. Para ela atingir R$ 2.500 de receita no Spotify em royalties, tipo, ela ia demorar. Uma vida. É, A menos que ela estourasse do nada, né? Uma vida, né? então, te respondendo objetivamente, é um pouco disso, assim. Estar em contato com a equipe do artista grande, porque é quem vai entender de marketing. Não adianta eu falar com a Pablo Vittar, porque a hora dela custa muito mais caro do que a minha e não faz sentido. Uhum. Então, para o artista grande é a equipe, para o artista pequeno é estar em contato, entender, pegar feedback e se relacionar. Mas é um desafio, cara, é muita gente mesmo. Imagino. Proporcionalmente é a mesma coisa da pessoa ganhar R$ 2.500 com Amazon de escritor Sim. de páginas lidas no e-book. Uhum. É algumas centenas de milhares de páginas lidas. Não é muito diferente Não é muito do esquema do Spotify. É aquilo que você falou. A pessoa assina lá o Kindle Unlimited e o dinheiro dela é dividido entre os mais lidos lá, não necessariamente quem ela leu. Tá falando sério? É a mesma coisa. Todo mês eles enviam um e-mail dizendo, olha, o fundo global, né, deu tanto. Tantos milhões. Tantos milhões, e isso é dividido pelas páginas lidas dos autores, assim. Caraca, velho. Tem uma diferença entre comprar o e-book direto da pessoa, tá? Isso também é possível. É. Você pode entrar lá e comprar um livro específico de alguém, e aí a porcentagem, normalmente 70%, vai pro dono do livro, tudo bem. Tá. Mas muita gente, principalmente quem lê muito, assina o Kindle Unlimited, que é igual assinar o Spotify. Você assina um valor mensal e você tem milhões de livros para você ler. Então, quando você lê os livros por meio do Kindle Unlimited, que também acho que tá R$19,90, né, Will? Mensal, conta por página lida, que é 0,000 centavo por página lida ali. Então, os grandes autores que são muito lidos vão receber. Não difere do Spotify. Os que são muito lidos vão receber uma fatia muito maior do bolo e não necessariamente você vai remunerar diretamente aqueles a quem você leu. É a mesma coisa. E aí deve ter todo o esquema de grandes editoras que tem esses grandes escritores, deve Tem ter de tudo tudo. igual, né? E aí é o que você falou, tem fazenda de ficar dando play em música. Na Amazon tem gente que fica lá comprando avaliação para ter 5 estrelas ali, tipo, milhares de avaliações, porque isso sobe no ranking, ganha destaque, acaba sendo mais procurado, mais lido. Cara, a máfia, ela é sempre a mesma. Não importa Todo onde ramo. no ramo. Todo ramo tem. Tem uma adaptação, tem uma mudança, tem um detalhe, tem um negócio, mas não muda. Inclusive, a gente vê muito isso, determinados gêneros, onde tem uma panelinha de autoras e elas se juntam para avaliar bem os livros delas, elas e as leitoras delas, que normalmente têm bases grandes de leitoras, para avaliar bem os livros delas ali do grupinho e para dar uma estrela para todo mundo que não tá no grupinho, para jogar a nota dos livros lá para baixo, para não aparecer nos rankings, para não ser recomendado, etc, etc. Então assim, tudo na igual, cara. Amazon as avaliações são muito... Tem um peso grande. Tem um peso grande de referência. Você vê lá um livro com muitas avaliações e muito alto a pontuação, você fala assim, esse livro deve ser bom. Uhum. Você usa isso como referência, porque o universo é como o Spotify, né? São milhões, milhões e milhões para você se guiar por ali e tal. E no Spotify ainda tem essa coisa do algoritmo, né? Que é muito forte o algoritmo no Spotify. Você percebe, né? Uhum. Se você deixar tocando, ele vai tocando as músicas para você, vai colocando outras, daqui a pouco você entra e fala assim, baseado no que você ouviu isso, talvez você goste disso, a coisa da recomendação. Então tem essa coisa muito forte. Mas você sabe que, só pegando esse ponto que você falou, você sabe que tem como pagar para o algoritmo te favorecer ali. Né? Tem Inclusive na criação das playlists, né? Que a própria plataforma cria playlists, a galera paga pra estar lá, né? Exatamente. Tem um vídeo, você deve ter visto, viral do Naldo Bene falando, né? Que tem artista que é metade do que ele ganha, ele joga no Spotify para impulsionar as próprias músicas e comprar essa coisa de bot, porque é coisa de 100, 200 mil por mês que o cara tá colocando ali na plataforma para impulsionar o nome dele, para gerar plays, né?
Uhum. É uma coisa muito louca. É. Mas, ô Lucas, você é novo, você não deve ter assistido lá o Chico Anísio Show nos anos 90, e ele tinha um personagem que se chamava Bozó. Você já deve ter ouvido. Que ele era um funcionário da Globo, esse personagem, né? Ele era um funcionário da Globo e ele andava pendurado com um mini microfone da Globo e ele falava, ele saía para todo mundo meio que dando carteirada. Não, é que eu, como se não fosse nada, eu trabalho na Globo e tal, e para conseguir coisas, para se, uma questão até de ego e tal. E você tá numa plataforma que tem 1000 artistas, artistas grandes assim. Como você trabalha essa coisa assim de, pô, eu tô com uma empresa que não é tão pequena. Você falou que pô, não chega perto de ter contrato com as majors, mas também não é uma empresa que está propriamente assim começando mesmo, já está com um bom caminho, mas meu artista, como não se deixar levar pelo ego de sair, como se dizia antigamente, se amostrando, de falar assim, pô, ó a artista que eu tenho aqui, de usar a influência até para ganhar mais moral assim no meio artístico. Como controlar isso, assim, saber assim, pô, eu tenho essa empresa aqui que está crescendo, que tem muitos artistas, mas calma lá, vamos devagar, que ainda falta muito. Cara, pra mim nem passa pela minha cabeça isso, assim. Como é que eu posso te dizer, cara? Eu lido tanto com as equipes dos artistas e não com os artistas que pra mim, tipo, nem deslumbra, sabe? Tá, Uhum. é o artista lá, mas eu sou isso aqui, eu tô aqui, tá tudo bem. E eu sei onde eu quero chegar, mas não tô nem perto de onde eu quero chegar. Então, e mesmo que tivesse, cara, acho que não muda. Eu não mudaria, pelo Uhum. menos. Mas, então, aonde você quer chegar, Lucas Winter? Cara, a gente quer chegar em 10 mil artistas. A nossa, a gente chama de BHAG, né? Big Hairy Audacious Goal, que é a meta cabeluda. Uhum. Então, essa é a nossa meta, assim, na clave, né, especificamente. Mas, mais do que isso, cara, mesmo que a gente não chegue lá um dia, é trazer a clave como um vetor de outros negócios. Então, por que a Uhum. Viral Song já começa dando certo? Porque eu tenho 1000 artistas dentro da clave que vão testar a plataforma, se eu oferecer para eles. Então, é meio que isso, assim, é não ficar parado a ponto de, tá tudo bem com isso daqui que eu tenho. E esse exercício de realmente olhar para o que a gente tem e ver que não está bom o suficiente ou não está perto da nossa meta pessoal e de negócio, faz a gente ser um pouco mais humilde também. Não que eu seja o exemplo de humildade, tá? Não tô falando isso. Uhum. Mas acho que, porra, bota o pezinho no chão e aterriza um pouco o ego, sabe? Mas, cara, é inevitável que a gente tenha que divulgar para aos quatro ventos que Pablo Vittar, Vitor Clay, Kel Smith e BK e etc. são clientes clave, porque isso é um case, é uma referência que vai atrair Uhum. mais clientes e vai passar confiança para o mercado. Então, é difícil prender esse ego, mas ele é necessário em alguns momentos, sabe? Saber como usar, né? Saber como usar, exatamente. Uhum. Sim. Vamos colocar, a palavra exibir não é melhor, mas exibir o portfólio faz parte de qualquer negócio, né? Isso aí não. É. É claro que você agrega valor para o seu cliente, mas o seu cliente também agrega a imagem dele para a sua empresa. Você poder dizer que é igual uma empresa de manutenção. Ela dizer que faz manutenção da Volkswagen, da Votorantim, não sei o que, isso vai agregar É um cartão de valor. visita, né? Claro, vai agregar valor à marca. O portfólio sempre vai ter esse papel. Agora, é claro, para manter isso, você tem que entregar um negócio de qualidade, tem que entregar um produto de qualidade, tem que haver resultado, né? E eu acho que mais do que você dizer, eu tenho a Pablo Vittar lá, eu tenho fulano de tal, é ver assim, eu tenho essa pessoa há tanto tempo comigo e Exato. os resultados estão aí e ela continua achando vantagem, continua ali trabalhando junto comigo. Uhum. Acho que isso é bacana. Agora, você vê num futuro próximo, você mesmo chegou a falar sobre questões de aplicativos, você vê num futuro próximo você ampliando as ações da Clave, indo para esse lado de aplicativos, de. Não vou dizer, claro, não vamos falar não vamos falar de uma plataforma de streaming ou nada assim, mas aplicativos que possam fazer esse link ou fazer um trabalho de divulgação, atuar um pouco além porque assim, tem muito artista, como você falou, você deu até um exemplo, tem muito artista que vai entrar lá e vai conseguir captar os dados dos fãs, dos clientes.
mas não necessariamente ele sabe o que fazer com aquilo. Né? Uma Às vezes assessoria, né? uma Um assessoria. serviço de assessoria, principalmente para os independentes, que Sim. são os que mais precisam, assim, né? Você já tem isso, ou vislumbram fazer isso? Como é que tá isso na cabeça da empresa, assim, de quem toca a empresa? Cara, hoje a gente não consegue porque quem nos solicitaria isso provavelmente é o artista independente. Claro, tem alguns artistas grandes que podem solicitar, mas o artista grande já está representado por uma equipe ou um selo ou uma agência de marketing. Se eu começar a oferecer isso como serviço, eu estou conflitando com quem me contrata, entendeu? Que é essa agência ou esse selo, por exemplo. Então, a gente oferece isso como uma forma de garantir que o cliente continue utilizando a clave. Você precisa de uma reunião comigo, com o Diego, com qualquer pessoa da equipe, para traçar uma estratégia de como utilizar essa base de fãs capturada. A gente vai sentar 1, 2 horas com você, vai mostrar case, vai fazer uma campanha junto, vai, enfim, dar um jeito de fazer o negócio funcionar, a roda girar, para que você continue como cliente. Te dar um exemplo aqui. No início da plataforma, quando nem tinha parte de disparo de e-mail, só tinha pré-save, basicamente, que é a captura do contato e o disparo automático ali quando sai uma música nova. A Fresno contratou a gente, a banda Fresno. Cara, eu jurei que eles iam churnar, né, que é cancelar o plano em 3 meses. Porque tava horrível a plataforma e eu sabia disso. E a gente tava testando. Só que a gente foi tão presente na utilização e no que fazer dali para frente, mesmo não tendo as ferramentas ainda, que eles falaram, porra, vou ficar. E a pessoa que me contratou naquela época, hoje, é advisor, tá junto com a gente na Clave, que é a Dani Lage, é uma pessoa incrível. Então, para vocês terem uma ideia assim de como isso é importante, de estar realmente próximo desses clientes. Se chegar em 10 mil clientes, imagino que não vai ser possível estar tão próximo assim. Talvez a gente tenha uma equipe maior e tudo mais, mas é inevitável, né? A dor do crescimento, você vai se distanciar um pouco do cliente, vai ter mais gente falando mal, o NPS cai, mais churn e assim por diante. Mas por enquanto a gente está dando conta. Maravilha. Muito bem. E assim, a outra coisa que eu perguntei, você pretende passar algo para aplicativo? Porque hoje a galera ama um aplicativo, né? Vocês, por Sim. enquanto, é lá na questão do site, tal. Vocês pretendem ampliar isso para, olha, um aplicativo da Clave, onde você controla tudo aqui, faz tudo aqui. Cara, a Clave não. Sendo bem honesto contigo, não. Porque como o nosso foco de venda é essa empresa ou selo que vai gerenciar a carreira do artista, obrigatoriamente esse cara tem um computador. Talvez o artista independente muito pequeno não vai ter, mas hoje não é o nosso foco, sabe? Então, a Clave não. Mas a ViralSong já nasce como um app, web e mobile. Por quê? Porque o criador de conteúdo, que é a outra ponta ali que a gente atende, né? A gente conecta o artista e o criador. Sim. O criador, ele tá no celular, ele não tá no notebook. Exato. O artista até pode estar criando a campanha dentro da ViralSong pelo computador. E ele vai poder fazer isso, mas o criador de conteúdo não. Então, são ferramentas que a gente usa de acordo com o cliente ideal que a gente tem, sabe? Muito bem. Agora tem uma questão, é uma questão mais moderna, o apelo dela, que é uma questão assim da figura pública, né? Então uma coisa até um pouco paranoica, assim, né? Você tem que cuidar de tudo aquilo que você posta, de onde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo, porque isso pode manchar e sujar seus negócios, sua empresa, dependendo de com quem você se envolve, as declarações que você dá, que posicionamento você toma e tal. E às vezes assim é uma coisa muito indireta, assim, uma empresa tem um prestador de serviço que é pego fazendo uma coisa errada, imediatamente associado à empresa, se é uma empresa grande, né? Então parece que tudo serve só para prejudicar a imagem publicamente. O trabalho que você tem de entregar a qualidade é pouco visto. E como é que você se faz para lidar isso, ter esse controle público, não só seu, mas da empresa e das pessoas que trabalham com você, de saber, olha, assim, olha, é bom ter cuidado com exposição, o que está fazendo, o que não está fazendo, porque isso pode atingir a marca, isso pode manchar a marca, e você demora muito tempo para firmar um nome positivamente, em questão de minutos você destrói tudo com até essas coisas de cancelamento, de mal entendido e tal. Como é que você lida publicamente com a imagem da Clave?
Cara, eu acho que eu sou bem imaturo imaturo não no sentido de não saber o que fazer, mas na verdade de não estudar muito sobre o assunto, não pensar muito sobre o assunto ainda. E talvez eu esteja errado nesse ponto. Mas a gente tem uma equipe bem enxuta, né? Então sou eu, o Diego e mais 4 desenvolvedores e o meu outro sócio. A gente tinha uma equipe maior antes, né? Mas é uma equipe bem enxuta. Então todo mundo que está na equipe hoje tem um pensamento mais ou menos parecido, no sentido de ser reservado e não sair falando aos quatro ventos sobre política, sobre opiniões polêmicas e etc. Tanto eu quanto meu sócio mesmo, a gente, se pudesse não ter Instagram e TikTok, a gente não teria. Mas tem porque é necessário. Então, eu acho que para a gente hoje, no momento que a gente está como Clave, é muito tranquilo. Mas me preocupa um pouco o Viral Song por ser uma empresa que nasce já ultra exposta e vai ter 1 milhão de criadores e, sabe? Qualquer coisa que a gente faça errado e um criador desse vai no TikTok e fale alguma coisa, o cancelamento tende a vir, sabe? Então a gente está muito preocupado em fazer a coisa correta e não lesar nenhuma das partes, mesmo que seja um bug de produto ou algo do tipo deixar um canal de comunicação aberto com as pessoas. Mas, cara, eu acho que toda empresa vai passar por algum momento delicado em um momento ou outro. E é saber ter o psicológico ali para resolver, né? Com certeza. Isso aí. Só falar pra você, Lucas, nunca faça um white party, essas coisas assim. Não faça essas coisas. Tá tudo Já é um certo. bom começo, Tá já é um bom? bom começo. Fica tranquilo, meu amigo. Você nunca vai me ver em festa. Muito No bom. máximo, eu convido vocês aí para vir aqui pro sul, para churrasquinho, tomar uma gelada, mas white party, Aquele recadinho assim, ó, desligue seu celular na entrada, deixa aqui na bota na caixinha. cestinha aqui. É. Muito bom. Boa. Bom, o papo tá muito bom, muito interessante, mas infelizmente, Will Santos, a gente vai chegando naquele momento que a galera fica É um meio momento triste. chateada. Não é pra isso. A galera fica triste, pô. Ah, Agora sim. bom. Agora sim. Muito bem. Lucas, muito bacana, cara. Eu achei muito interessante quando o Diego falou da Clave, eu procurei saber um pouco mais, achei bem interessante, achei bacana. Muito legal esse papo, acho que ajuda a, a galera que está aí meio desnorteada, meio perdida, a entender um pouco, né, de como funciona o mercado, de como poder trabalhar, né? E a gente andou vendo lá, para quem está assistindo, que pensa assim, pô, isso deve ser uma fortuna, não é? Os pacotes, os planos são bem tranquilos, né? Bem de boa de serem adquiridos. Eu acho isso importante também, interessante também, né? Então, foi um prazer trocar essa ideia contigo, conhecer um pouco mais de você, da sua empresa, né? A gente mais uma vez agradece aí por você ter aceitado o nosso convite. A gente agradece a galera que está assistindo na estreia, a galera que ainda vai assistir. Não se esqueçam, a gente sempre fala, mas a galera esquece. Deixe seu like, se inscreva no canal, acione notificações, comente, compartilhe, nos ajude a alcançar mais pessoas, certo? Da minha parte, eu vou me despedindo. Eu passo a palavra para o Will Santos se despedir, claro. As últimas palavras do episódio de hoje ficam com o nosso convidado, o Lucas Winter. É isso aí. Também agradeço bastante o Lucas ter estado conosco aqui. Foi super legal, muito elucidativo, não só sobre a empresa dele, mas para todo mundo que até quer saber um pouco mais sobre o mercado. Aqui, muito do nosso público é de artistas independentes, a gente fala muito com eles, tanto da literatura, mas da música também, bastante vem aqui. É quase uma divisão. Também tem cinema, tem teatro, enfim, artes de uma maneira geral. Sempre que as pessoas têm um contato mais com o mercado, elas sabem, vão ter noção do que é dificuldade e vão passar a admirar mais os artistas que conseguem ter algum sucesso, porque vão ter noção da dificuldade que o artista passou. Às vezes passa uma impressão de que é tudo muito por acaso, né? Uhum. O artista conseguiu as coisas muito de uma maneira espontânea, as empresas também funcionam porque costuma se postar nas redes sociais só aquilo que tá dando certo, os momentos, né? Ninguém posta Acho lá boa. quando o cara tá se Fracasso. ferrando lá, quando tem um fracasso e tal. Mas é isso aí, foi muito legal. Então, se você gostou de ter assistido ou ouvido esse episódio, a gente pede para você dar o retorno, que é a inscrição, passar a seguir, deixar o like. Quando terminar aqui de assistir, deixar um comentário no vídeo, porque isso também ajuda a engajar e vai ser mostrado para mais pessoas, tá bom?
Dito isso, vamos deixar as palavras finais do episódio de hoje com o nosso convidado, o Lucas Winter. Bom, gente, pô, obrigado demais de novo aí pelo convite, Will, César, foi um prazer trocar essa ideia. Como eu falei, né, eu sou tímido, mas eu acho que eu consegui desenrolar bem aí, depois vocês passam feedback para mim como é que foi. E eu separei um cupom para quem quiser testar, quem for aqui da audiência e quiser dar uma olhadinha na clave, tá? Pod Letras, 20% de desconto durante os 6 meses de assinatura, os primeiros. Você pode cancelar a qualquer momento, então já fazendo meu jabá aqui, desculpa por isso, mas Não, é para isso que você tá aqui, pô. fiquem à vontade aí para utilizar e falar com a gente, né, nos canais de comunicação, tudo mais. Quem quiser seguir a Clave, clave.me nas redes sociais, e o site também é clave.me, e lá você vai encontrar mais informações. E é isso, cara, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Eu acho que é importante trazer esse espaço para pequenos empreendedores, para quem está tentando mudar as coisas na música. Então, obrigado de coração aí, beleza? E é isso aí. A gente vai se despedindo. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Um abraço.